falar sobre o tema condomínio de lotes, nós convidamos a palestrante, oficial de registro de imóveis e anexos de Taubaté, em São Paulo, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, e em Direito Internacional pela Georgetown University, Washington, D.C., senhoras e senhores, Paola de Castro Ribeiro Macedo. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou agradecer pelo convite, na pessoa do nosso presidente Baltazar. A Ana, sempre tão gentil, sempre tão generosa. Eu vou me desculpar também pela minha voz, que ela está falhando, né? Eu estou aqui desde segunda-feira dando palestra, então eu já falei muito, minha voz está um pouco falhando, mas eu vou tentar aqui fazer de uma maneira que vocês possam entender. Primeiramente, então, eu queria dizer que o nosso tema, condomínio de lotes, gera uma enorme confusão. Por quê? Porque condomínio é um regime jurídico muito próprio, muito particular. E a gente tem ao lado disso o parcelamento do solo, os loteamentos e os desmembramentos. São regimes jurídicos que, na prática, na hora que a gente olha para um núcleo urbano, é difícil de dizer as diferenças, mas há inúmeras diferenças jurídicas entre esses dois institutos. Então, quando a gente tem um instituto que chama condomínio de lotes, as pessoas confundem se isso é um condomínio ou se isso é um loteamento. Então, uma das minhas missões aqui hoje é mostrar para os senhores o perigo e as dificuldades que nós enfrentamos se essas confusões se perpetuarem. Quando a gente fala de condomínio de lotes também, é importante deixar claro que ele vale tanto para a regularização fundiária, que é o procedimento que nós vamos ter para trazer para a legalidade os núcleos urbanos informais, como para novos empreendimentos. Então, o condomínio de lote é uma forma de desenvolvimento das cidades de maneira legal, ou seja, eu posso olhar no retrovisor o que tá irregular e posso regularizar como condomínio de lotes, ou eu posso projetar novos empreendimentos e ter novos projetos em relação a isso. Vamos lá. Então, quando a gente fala de condomínio de lotes também, a ideia principal por trás é a ideia de segregação dos espaços urbanos. O que eu quero dizer com isso? Se eu puder fazer um paralelo, né, com o que aconteceu com as cidades ao longo do tempo, nós tivemos a fase, não aqui no Brasil, mas as fases das cidades medievais, em que eu tenho uma cidade cercada por questões de segurança. Depois nós tivemos o renascimento das cidades, onde nós abrimos as cidades, nós tivemos as cidades chamadas cidades monumentos, então as cidades integradas, com grandes espaços públicos. E o que a gente tem visto nas últimas décadas é um fenômeno inverso, é um fenômeno de segregação dos espaços, de divisão desses espaços em espaços privados, então com uma maior fragmentação desse tecido urbano. E isso se dá por uma série de fatores. E esses fatores variam nos diferentes lugares. Então, esse não é um fenômeno somente brasileiro, mas é um fenômeno que acontece em grande parte do mundo, por diversos fatores. O agravamento das desigualdades sociais, a questão da violência, o aumento da pobreza, mas também há países em que o problema da segurança pública não é tão intenso, mas que nós vemos esse fenômeno também por questões de pertencimento, por criação de comunidades menores. As cidades se desenvolveram de maneira muito exponencial e as pessoas querem ter um convívio mais próximo com a sua comunidade. Então, qual que é o desafio dessas comunidades fechadas, desses residenciais fechados? É conciliar a integração das cidades com o interesse legítimo das pessoas em viver em comunidades menores, em comunidades com um ambiente mais controlado.
Então, como eu falei, essas comunidades fechadas, elas acontecem em vários outros países. Eu trouxe aqui um rol de países que eu abordei no meu estudo. A Argentina é um país que tem institutos jurídicos muito parecidos. A Argentina tem os conjuntos imobiliários, que são essas comunidades fechadas, na forma de condomínio, na forma de que eles chamam de propriedade horizontal. Mas a gente vê esses fenômenos no México, no Chile, no Uruguai, na Colômbia. Nos Estados Unidos, nós temos as gated communities, então as comunidades fechadas. Na Espanha também tem esse fenômeno, mas em grande parte desses países não há uma regulamentação clara a respeito de como se estrutura juridicamente esses residenciais fechados. Então, condomínio de lotes. Então, vamos lá. Quando eu falo condomínio de lotes, eu acho que o melhor nome para esse condomínio seria condomínio de terrenos, justamente para não confundir com o outro instituto jurídico, que é o loteamento. O que ele é? O que ele significa? Quando a gente fala em condomínio, a gente sempre lembra do edifício de apartamentos, né? Então, há uma representação clara. Eu penso em condomínio, penso em um edifício com unidades autônomas. Mas nós temos também os condomínios de casas edificadas, que também é bastante aceito pela jurisprudência, pela doutrina. Não há grandes problemas de aceitação do condomínio de casas, em que eu tenho a casa ao invés do apartamento, sendo a unidade autônoma. Eu tenho frações ideais desse terreno e tenho áreas comuns. E nós temos o condomínio de lotes, que é o quê? A unidade autônoma não é uma casa edificada, mas sim um terreno inedificado. Um terreno que será utilizado para edificação futura, para edificação pelo próprio proprietário. Mas nessa forma de organização, eu tenho os mesmos elementos do que um edifício de apartamentos. Eu tenho a unidade autônoma, que é o terreno. Eu tenho a área comum, que são as áreas utilizadas por esses condôminos. E eu tenho as frações ideais desse terreno. Por que esse instituto é tão diferente do loteamento? No loteamento, nós temos... Quando nós registramos o loteamento, tudo que não é parte dos lotes, né, tudo que não faz parte dos terrenos que vão ser alienados, passa automaticamente para o poder público. Então, eu tenho as áreas comuns, as áreas institucionais sendo públicas, as ruas internas sendo públicas. No condomínio de lotes, não. Toda essa área interna do condomínio de lotes é uma área privada. É uma área que pertence aos condôminos. Então, no loteamento, quando você tem um desprendimento, ou seja, uma divisão da gleba, com a criação de vários lotes que são automaticamente integrados à cidade e, portanto, perdem vínculo com o parcelador, no condomínio você tem uma união quase que indissolúvel com os demais condôminos, porque cada unidade de terreno, que é uma unidade autônoma, não perde essa característica indissolúvel de fazer parte de um condomínio. Então, há uma diferença muito grande jurídica, e aí há uma discussão sobre a aceitação desse instituto que remonta a décadas. Por quê? Porque muitas pessoas que moram hoje em o que se chama de condomínios fechados, tentaram fazer condomínios de lotes há décadas, não conseguiram, e em muitos casos fizeram loteamentos fechados com autorizações precárias de fechamento. Então, há uma confusão sobre a juridicidade desse instituto há décadas e há uma mistura de conceitos entre condomínio e loteamento que atrapalha a nossa aplicação deste instituto. As posições favoráveis e contrárias. Então, quem tinha uma posição desfavorável antes de 2017, que é quando nós tivemos a Lei 13.465, que é a Lei de Regularização Fundiária, que trouxe o condomínio de lotes para o nosso sistema jurídico, antes de 2017, nós tínhamos duas grandes posições. Aqueles que não aceitavam o condomínio de lotes como possível juridicamente no nosso ordenamento jurídico. Então, eu trouxe lá os defensores dessa corrente,
presente o nosso Elvínio Silva Filho, que é conhecido por quase todos nós, Biagi Ruggieri, Diógenes Gasparini e o nosso grande urbanista, José Afonso da Silva. Esses juristas, eles não aceitavam o condomínio de lotes ou o condomínio de terrenos sem as edificações. Eles entendiam que isso era uma burla à lei de parcelamento do solo. Então, qual que era o argumento? O argumento era de que os artigos 28 e 29 da Lei 4.591 exigiam que o condomínio edilício fosse vinculada a uma edificação. Para quem defendia a posição favorável à juridicidade, que também era uma lista grande de defensores, por exemplo, Pontes de Miranda, ele chamava isso de condomínio pró-diviso de terrenos inedificados. Então, ele entendia como possível esse instituto. Limon de França também, ele vislumbrava 3 formas de condomínio: condomínios de apartamentos, de casas e de terrenos. Eurico de Andrade Azevedo aceitava essa figura, mas chamava de loteamento fechado. Começava aí a confusão. Outros juristas também, Marco Aurélio Viana, também aceitava esse instituto, mas chamava de loteamento horizontal. Eli Lopes Meirelles também, mas chamava de loteamento especial ou loteamento em condomínio. Então, todas essas denominações conflitantes contribuíram para a confusão entre os dois institutos que perdura até agora. No Estado de São Paulo, nós tivemos um posicionamento muito firme da Corregedoria do Estado. Na década de 80, eu coloquei aqui, um dos primeiros julgados sobre esse tema é da minha comarca de Taubaté. E nós temos um condomínio de lotes registrado antes dessa decisão na minha serventia, que foi registrado a partir de um procedimento de dúvida que o juiz corregedor local entendeu como possível, mas depois a jurisprudência se consolidou nesse sentido. Então, São Paulo entendia que o condomínio de lotes era uma burla à lei de parcelamento do solo e, portanto, nós não temos muitos empreendimentos dessa natureza no Estado. A nova legislação, então, como eu falei, em 2017, pela Lei 3465, que é a Lei de Regularização Fundiária, trouxe esse instituto para o Código Civil. Então, andou muito bem o legislador ao introduzir este instituto no artigo 1358-A. Por quê? Porque esse condomínio de lotes, ele foi introduzido dentro do capítulo de condomínio edilício. Então, quando a gente lê esse artigo 1358-A, a gente fala, ótimo, não tenho dúvidas, o regime jurídico desse empreendimento é o regime jurídico do condomínio, então ele vai falar... ele vai parafrasear exatamente o 1331, que fala de condomínio edilício, só que ele vai trocar edificações por terrenos. Então, ele fala, pode haver em terrenos partes designadas como áreas exclusivas e áreas comuns. Ele vai falar que se aplica o regime jurídico do condomínio edilício, ele vai falar que o regime da incorporação imobiliária, também da Lei 4.591, é aplicável. Ele vai falar que, para fins da incorporação, a implementação da infraestrutura é a edificação que nós queremos no condomínio edilício. Então, esse artigo é perfeito para a aplicação do nosso instituto. Qual que é o problema? O problema é que a mesma lei que trouxe esse artigo, trouxe 2 parágrafos inseridos na Lei 6766, ou seja, a Lei de Loteamento. Então, há dois parágrafos que puxam esse condomínio para dentro da lei de parcelamento do solo, que parcelamento do solo não é. Então, aí nós voltamos para toda a discussão de qual é o regime jurídico aplicável a esse instrumento. O que vai falar esses 2 parágrafos? O parágrafo 7º do artigo 2º, que, na minha opinião, é totalmente inútil, né? Que é assim, o lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo, que é esse lote que é incorporado à cidade com o registro do parcelamento, ou unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Por quê? Porque a legislação usou essa palavra lote, condomínio de lotes, que, no meu entender, não foi a melhor opção. Deveria ter colocado condomínio de terrenos, para não confundir com o lote que é definido na lei de parcelamento do solo. Enfim, esse foi o primeiro problema. O segundo problema, que é o parágrafo 4º do artigo 4º,
traz regras que são interessantes, mas não deveriam ser colocadas na Lei 6766, e sim como um parágrafo do artigo 1358-A. Ele vai falar que eu posso, por lei, estabelecer limitações administrativas nesses empreendimentos e até direitos reais sobre coisa alheia. Por que a lei fez isso? Porque pode acontecer que dentro de uma gleba, onde eu vou fazer esse condomínio, onde eu vou fazer essa propriedade horizontal, como chamam os espanhóis, os portugueses e os argentinos também, eu possa ter uma área de interesse público, no sentido de um interesse paisagístico. Eu posso ter um lago, eu posso ter uma questão que eu queira abrir esse local para visitação pública. Mas a natureza do condomínio é uma natureza privada. Então, como fazer isso? O legislador falou que, nesses casos, a lei municipal pode estabelecer a constituição de direitos reais em favor do público em geral, permitindo acesso a algumas partes desse empreendimento. Então, com isso, surgiu a nova problemática de qual regime jurídico ser aplicado, por conta dessa divisão da legislação. Então, hoje eu tinha duas correntes, as que aceitavam o condomínio de lotes e as que não aceitavam. Agora eu tenho 4 correntes. Eu tenho a corrente que fala que o condomínio de lotes tem regime híbrido, ou seja, ele é parte condomínio e parte loteamento, que, na minha opinião, é a pior corrente. Por quê? Porque eu tenho regimes jurídicos muito diversos. Então, como que eu vou situar esse empreendimento no meio de 2 regimes jurídicos diametralmente opostos? O segundo é que seria uma espécie de parcelamento do solo. Então, há quem classifica assim: parcelamento do solo, espécies, desmembramento, loteamento, condomínio de lotes. Pronto, matou a figura condominial. Também é uma posição que eu não concordo. E a posição que eu concordo, que é uma figura absolutamente, completamente condominial. Não é uma figura que tem aplicação da Lei 6766. E, por fim, uma corrente de mais temperança, que é uma espécie de condomínio edilício, mas que as regras urbanísticas seriam as regras da Lei 6766. Então, eu tenho essas 4 correntes, tenho defensores de peso, especialmente nas 2 últimas correntes, né, gente de peso que tem bons argumentos, a gente sabe dos bons argumentos, e a gente sabe também das preocupações urbanísticas que há, né, nesses doutrinadores, que são de não deixar que o particular faça tudo e qualquer coisa dentro dessa área que é privada. Porém, entendemos que o caminho de aplicação da Lei 6766 só traz sombra, só traz confusão e só perpetua esses problemas de aplicação deste instituto, criando insegurança jurídica. Porque um parcelador, ele vai pensar o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou fazer um empreendimento que é absolutamente conhecido, aceito, e eu sei quais são as regras, ou eu vou partir para um empreendimento em que ainda há discussões e insegurança jurídica. Então, o empreendedor não se sente tão confortável em relação a condomínio de lotes por conta dessas divergências. Então, no meu modo de entender, o condomínio de lotes é uma figura puramente condominial. O legislador encaixou ele no capítulo de condomínio edilício. Todas as características deles são características de um condomínio. Então, tem unidade autônoma, fração ideal de terreno, tem áreas comuns, né? Os parâmetros urbanísticos devem estar aonde? Na legislação local, que é a legislação que é competente. O município, pela Constituição, é competente para legislar as questões urbanísticas. Então, é possível colocar esses parâmetros urbanísticos pela legislação local. Por quê? Porque o condomínio e o loteamento são absolutamente incompatíveis, como eu já expliquei. Eu tenho um lote integrado à cidade, desprendido da sua matrícula de origem, ou seja, eu tenho uma divisão, uma quebra entre a gleba original e os lotes que estão sendo constituídos, e outro eu tenho a criação de um condomínio, ou seja, de um relacionamento jurídico entre os condôminos que vai perdurar indefinidamente.
financeiramente. Os condôminos vão ter que seguir convenções de condomínio, vão ter que estabelecer regras para aquela convivência conjunta. Então, regimes jurídicos, portanto, totalmente opostos, requisitos de registro totalmente opostos. Outra exigência equivocada que a parte da doutrina tem em relação ao condomínio de lotes é a exigência de prévio parcelamento do solo. Então, alguma parte da doutrina que foi, inclusive, encampada por alguns órgãos de licença ambiental, pensam o seguinte: essa gleba aqui, para receber um condomínio de lotes, precisa ter passado previamente por um processo de parcelamento do solo, com a divisão desse solo, porque uma gleba que nunca foi parcelada pela Lei 6766, argumentos dessa corrente, não teria a infraestrutura necessária para receber um condomínio de lotes. Eu entendo que essa exigência é absolutamente equivocada, porque, primeiro, nem toda a gleba que não passou pela Lei 6766 é desprovida de infraestrutura. Então, nós podemos ter, por exemplo, no interior, uma área que seja grande, no centro da cidade, numa área totalmente urbanizada, mas que, porque foi dividida ou foi transacionada antes da Lei 6766, onde a gente tinha o Decreto-Lei 58, que nem sempre exigia um registro de loteamento, nós podemos ter essa área que é perfeitamente integrada à cidade, com toda a infraestrutura, mas não passou por um processo de loteamento. Outro caso, eu posso ter uma transcrição antiga, em que eu tenho um imóvel também dentro da cidade, totalmente provido de infraestrutura, sem ter passado pela Lei 6766. Eu posso ter ainda áreas usucapidas, ou seja, áreas que que tiveram a sua titularidade resolvida por usucapião, mas também se situam dentro da cidade. Também não vou ter um prévio parcelamento. E uma outra questão, quando a lei trata das edificações para o condomínio de lotes, ela diz que o incorporador será responsável pela edificação da infraestrutura. Então, o condomínio de lotes também deve ser responsável, assim, o incorporador do condomínio de lotes também deve ser responsável pela implantação de toda a infraestrutura. Então, não é porque eu estou num ambiente de condomínio que eu não terei essa infraestrutura implementada. O conceito de condomínio de lotes, então, do ponto de vista civilista, é uma espécie de condomínio edilício, que é considerado um direito real autônomo, no qual se conjugam unidades imobiliárias autônomas e privativas, constituídas de terrenos e áreas comuns, como vias de circulação, lazer e convivência. A propriedade, então, ela é exclusiva exclusiva em relação ao terreno e é uma copropriedade nas coisas de uso comum, no regime de fração ideal de terreno. Restrita pelas limitações legais, que são possíveis de serem implementadas, do ponto de vista da legislação municipal e até estadual, e também as restrições convencionais, porque dentro de um condomínio de lote nós temos as convenções de condomínio. E isso pode ser imposto aos proprietários e futuros proprietários das unidades. Então, vejam, há uma relação de interdependência entre os condôminos que têm que seguir regras próprias do condomínio. De uma perspectiva urbanística, ele é uma forma de ordenação do solo, ele é mais uma opção do desenvolvimento das cidades, da acomodação desse crescimento das cidades, né? E é uma operação urbana atrelada à função social da propriedade. Então, há um interesse em que esse empreendimento seja regulamentado. Por quê? Porque eu posso ter a infraestrutura sendo desenvolvida através desse empreendimento. O prazo de conclusão das obras, no entanto, é livre, porque não se segue a legislação, a Lei 6766. Essas características eu já falei, né? A unidade autônoma, área comum, fração ideal de terreno. Como eu calculo essa fração ideal de terreno? Porque, normalmente, nos condomínios, a fração ideal de terreno ela é calculada em cima da área construída. No caso do condomínio de lotes, a lei fala que pode ser calculada em função da área do solo da unidade ou do potencial construtivo
ou ainda outro critério que venha a ser estabelecido pelo incorporador. Quando eu falo em potencial construtivo, é a área do lote vezes o coeficiente de aproveitamento. Então, pelo plano diretor, sempre há um coeficiente de aproveitamento mínimo, que é aquele que o empreendedor precisa alcançar para atingir a função social da propriedade, há o coeficiente básico, que é aquele que o limite que ele pode alcançar, e há o máximo, que é aquele que ele tem que pagar uma contrapartida ao poder público para alcançar esse potencial construtivo. A lei, como eu falei, fala em limitações administrativas, né? O parágrafo 4º do artigo 7º da Lei 6766, que, na minha opinião, está em local errado, mas é uma regra aplicável interessante. Que significa o quê? As limitações administrativas são normas abstratas e gerais, impostas pelo poder público para garantir o interesse público. Então, para garantir a segurança, a estética, a paisagem urbana, defesa, o interesse da coletividade. A gente não quer as cidades em que eu pareça que estou andando ao redor de presídios, né? Então, a gente tem que cuidar para que a paisagem urbana, muito embora a gente tenha os nossos muros, as nossas divisões, as nossas cercas, a gente não quer parecer que está andando numa área, né, de segurança nacional. Então, há um interesse de impor essas limitações para que o desenvolvimento da cidade se dê de uma maneira mais harmônica. As limitações, então, elas têm caráter urbanístico e de harmonização entre esse interesse de desenvolvimento sustentável das cidades e o interesse dos condôminos que querem ter a sua segurança e a sua privacidade respeitadas. Elas podem ser impostas, como eu falei, pela legislação municipal ou até estadual, especialmente se relacionar ao meio ambiente. Direitos reais sobre coisa alheia. Então, a lei prevê também... E eu voltei. A lei prevê também a imposição de direitos reais sobre coisas alheias. Então, no caso do condomínio de lotes, poderão ser instituídos direitos reais sobre coisas alheias. Então, a lei ela estabelece um rol exemplificativo de direitos reais que podem ser impostos, como, por exemplo, servidão de passagem, como, por exemplo, usufruto. Quando a gente vai estudar usufruto, né, então você pensa o seguinte, tem um lago dentro desse empreendimento e eu tenho um interesse de que esse lago seja acessado pelo público em geral. Então, é possível que o município exija uma constituição de um usufruto em favor do público, para que eles tenham acesso a esse local, que seria um local de interesse turístico, enfim. Mas quando a gente pensa em usufruto do direito civil, né, em direito real de usufruto, o direito real de usufruto ele é personalíssimo e ele é temporário. E, nesse caso, o que a lei quis dizer é um usufruto em favor da população em geral ou da administração pública, que seria em caráter perpétuo. Então, esse usufruto é o mesmo usufruto do direito do Código Civil? Eu penso que não. Eu penso que esse usufruto é um usufruto administrativo, assim como a gente tem a servidão do Código Civil e a servidão administrativa, que serve justamente a esses serviços públicos que precisam ser feitos em prol da coletividade. Mas eu não vi absolutamente nada escrito sobre isso. Isso é uma coisa que brotou da minha mente, então fiquem à vontade para criticar. A gente tem também as servidões administrativas, como eu falei, então vai precisar muitas vezes passar tubulação, passar aquedutos, enfim, isso tudo pode ser feito através de servidões administrativas. Ou até concessões de direitos reais de uso para fins de urbanização, edificação ou mesmo regularização fundiária. São direitos reais sobre coisas alheias que não são incompatíveis com o condomínio de lotes. Então, o condomínio de lotes também vai seguir o regime da incorporação imobiliária. O que significa isso? Significa que, se o empreendedor quiser vender os terrenos inedificados antes de completar a infraestrutura, por quê? Porque a edificação nesses empreendimentos é a infraestrutura. Então, se ele quiser vender antes de terminar a infraestrutura, ele vai ter que incorporar. Ele vai ter que fazer um registro da incorporação imobiliária nos registros de imóveis. E hoje,
desde a Lei 14.382, com o registro da incorporação imobiliária, nós temos já um regime de condomínio especial de frações ideais. O que é isso? Antes, nós tínhamos a instituição do condomínio somente com a instituição do condomínio, ou seja, com a conclusão das obras e a entrega das unidades aos adquirentes. E isso criava alguns problemas de administração, de fiscalização dessas obras, de o que ia acontecer se o incorporador fosse destituído, enfim. Então, a Lei 14.382 criou essa figura do condomínio especial de frações ideais, que a doutrina vem chamando de condomínio proto-edilício, ou seja, é um condomínio que vem antes da instituição de condomínio, mas ele já gera efeitos de condomínio. E é um condomínio provisório, ou seja, quando eu tiver a conclusão das obras de infraestrutura, eu vou ter a instituição desse condomínio com a primeira averbação da construção da infraestrutura, depois a instituição desse condomínio, e aí nós vamos ter um condomínio, realmente a instituição do condomínio de lotes, e aí esse regime jurídico do condomínio especial de frações ideais será encerrado. A incorporação é regida pela 4.591, com todos os seus documentos e exigências. E como eu falei, depois de concluídas as obras de infraestrutura, então há um primeiro ato de registro da incorporação imobiliária. Concluídas as obras de infraestrutura, nós teremos a averbação dessas construções e a instituição do condomínio, que é um outro ato de registro. Então, é a instituição do condomínio que dá a existência jurídica do condomínio edilício, seja um condomínio edilício por lotes e não por unidades construídas. Então, ele modifica a natureza jurídica desses adquirentes. Os adquirentes, então, não detêm mais uma fração ideal. Eles tinham antes um condomínio especial de frações e agora eles vão ter o condomínio transmutado para a unidade autônoma. Então, ao invés de eles serem proprietários de frações ideais, como nesse condomínio proto-edilício, agora eles vão ser proprietários de unidades autônomas. Qual é a unidade autônoma? O lote. A problemática do custeio. Por que o condomínio de lotes ainda é necessário se eu agora tenho uma figura nova, também trazida pela Lei 13.465, que é a figura do loteamento de acesso controlado? Então, de novo, aqui eu tenho o condomínio e o loteamento. No loteamento, nós temos um problema também histórico, que é o loteamento fechado, que a gente chama de fechado, ou agora a legislação chama de loteamento de acesso controlado, nada mais é do que um loteamento que segue a Lei 6766, mas que tem uma autorização ou uma permissão do município para fechar o seu perímetro. Hoje nós temos uma previsão expressa para essa figura. Qual é o problema disso? O problema é que a permissão ou autorização de fechamento é um direito que vai ser concedido ou não pela administração pública municipal. Então, quando eu faço um loteamento, e a gente vê muito isso, já divulgando a venda dos loteamentos já fechados, você vai olhar e falar, mas já tem autorização do município para fechamento? Não, isso nós vamos ver depois. E aí, se depois o município negar esse fechamento? Então, há uma insegurança jurídica muito grande. No condomínio de lotes, não. Por quê? Porque o condomínio de lotes, a área interna é toda privada. Outra diferença, no loteamento de acesso controlado, eu tenho o acesso controlado, o que significa que toda pessoa que se identificar na portaria desses empreendimentos pode acessar o loteamento. No condomínio, não. No condomínio é propriedade privada. Então, só acessa quem os proprietários, os moradores, autorizarem. E a terceira coisa é a problemática do custeio. Nós tivemos embates infinitos no judiciário
para a cobrança do custeio desses loteamentos fechados. Por quê? Porque qual que é a forma, como eu não tenho a figura do condomínio, do síndico, né, e das contribuições condominiais, o que eu tenho? O que se faz? Uma associação, para que a associação faça a administração desses serviços de segurança, limpeza e tudo que precisa ser feito, e ele cobra uma taxa associativa. Qual que é o problema disso? O problema é que a associação, pela Constituição Federal, é livre. Eu me associo se eu quiser e me desassocio se eu quiser também. Então, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que aquele que fala, eu não quero me associar, mesmo que ele seja proprietário de um lote, dentro de um loteamento fechado, ele não vai precisar pagar as taxas associativas. O artigo 36A da lei, que foi introduzido na Lei 6766, por essa alteração da 3465, pretendeu resolver este problema, criando a figura da associação como uma administração de imóveis e, portanto, uma possibilidade de se fazer essa cobrança de uma maneira legal. Mas o Supremo já disse também que, para fazer essa cobrança de maneira legal, eu preciso que essa associação esteja publicizada, os seus atos constitutivos e a sua autorização de administração seja publicizada na matrícula dos imóveis, o que também não resolve o problema do passado, né, dos loteamentos que já existem. E mais, cria alguns outros problemas, porque a associação, eu posso, em tese, criar várias associações para o mesmo empreendimento. Então, como nós vamos saber qual é a associação que está lá autorizada por todos para gerir aquele parcelamento do solo? Então, ainda há, na minha visão, problemas de custeio em relação à figura do loteamento de acesso controlado, o que não há no condomínio de lotes, porque no condomínio de lotes é condomínio, nós temos a figura do síndico, nós temos a figura da contribuição condominial, e quando ela não for paga, ela pode ser executada, inclusive penhorando e arrematando a própria unidade. Então, ainda há uma segurança melhor na cobrança desse custeio. E, por fim, se eu não conseguir passar o slide aqui, que eu tenho bem pouco tempo, eu queria falar a importância da legislação municipal. Na minha pesquisa para o livro, né, que eu estou publicando agora, e, aliás, eu vou oferecer um exemplar para a minha querida Ana e para o nosso presidente, eu fiz uma pesquisa em relação à legislação municipal de condomínio de lotes no estado de São Paulo. E o que eu percebi? A intensa confusão entre condomínio e loteamento. Então, parte significativa da legislação municipal trata o condomínio de lotes como se fosse uma forma de parcelamento do solo. Então, o que eu digo para vocês, registradores, que eu acho de extrema importância: acompanhem a legislação municipal dos seus municípios, para que não saia esse tipo de legislação em que você não consegue enquadrar esse empreendimento como condomínio e, portanto, você não consegue aplicar esse empreendimento. A legislação municipal é necessária para eu fazer um condomínio de lotes? Na minha opinião, não é necessária para aprovação, desde que eu tenha regras de condomínio edilício, por exemplo, de casas. Porque, no final das contas, quando cada um edificar as suas próprias casas, a gente vai ter uma situação muito parecida. A única diferença é que a fração ideal do condomínio de lotes vai estar vinculada ou ao tamanho do lote ou ao coeficiente de aproveitamento e não ao valor efetivo da construção. Uma outra vantagem do condomínio de lotes aí em relação ao condomínio de casas é que, primeiro, que o empreendedor não tem tanto gasto, né, em construir todas as casas e sim somente a infraestrutura, mas uma segunda vantagem são para os próprios moradores, para os próprios adquirentes, que podem modificar a sua casa. Quando a gente tem um condomínio edilício de casas, a edificação ela é fixa, porque eu não posso alterar, eu não posso fazer uma ampliação sem a anuência unânime de todos os condôminos, porque isso vai alterar o plano de condomínio, isso vai alterar o coeficiente da área comum, da fração ideal de terreno, o que não acontece no condomínio de lotes. O que é importante verificar na legislação municipal?
questão de tamanho de lote, questão do tamanho do arruamento, o percentual que vai ser definido para as áreas comuns, são coisas interessantes e importantes de serem reguladas pelo município, para que a gente tenha empreendimentos que sejam sustentáveis, que sejam interessantes para o desenvolvimento das cidades. Então, eu entendo que não é absolutamente necessário ter uma legislação municipal específica de condomínio de lotes para aprovação de um projeto, mas ela é uma legislação muito desejável do ponto de vista urbanístico, para que essas questões, para que as cidades possam se desenvolver de maneira harmônica, de maneira a atender a função social da propriedade, atender ao interesse coletivo de integração, na medida do possível, desses empreendimentos, mas também dos interesses dos adquirentes de terem empreendimentos absolutamente integráveis, seguros e sustentáveis. E com isso, eu estou faltando 20 segundos aqui, eu queria fazer 3 recomendações. Uma, obviamente, vou fazer aqui mais uma propaganda, que é meu livro sobre esse assunto, que eu publiquei agora, foi o lançamento, foi anteontem, que eu vou deixar esses 2 exemplares com nossos queridos presidente e a Ana. E outra é o curso que nós temos da Uniregistral sobre regularização fundiária, que também tem aulas sobre condomínio de lotes no site da Uniregistral, que é o braço acadêmico do RIB São Paulo, antiga Arisp. E com isso eu encerro, meu tempo está esgotado. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Espero ter contribuído um pouco para lançar um pouco de luz nesse assunto que é bastante controvertido. Muito obrigada.